Boa noite a todos, graça e paz no Senhor Jesus. Uma satisfação imensa poder novamente estar aqui nessa sala virtual, juntamente com os irmãos, né? Alguns irmãos, para a gente poder orar juntos, para a gente poder meditar juntos na palavra, a gente poder interceder. O Senhor tem respondido tantas orações nossas aqui nessas reuniões virtuais, é glorioso e grandioso. E estamos aí juntos. Vamos começar com a oração e já nessa oração vamos estar intercedendo pelas pessoas. Tem alguém aí com pedido especial para a gente poder orar? Pastor, eu esqueci o nome dela, mas é uma amiga de infância, né? Ela se chama Antônia e a cunhada dela está com câncer. Ela tá cuidando da cunhada. Ela me ligou chorando e pedindo para orar por ela. Se o senhor puder. Tá, a gente vai estar orando. Eu não sei, eu não lembro o nome dela. Não tem problema, a gente ora aqui. Mais alguém? Quero sim, meu amado. Pedi aqui para minha rainha. Amém, mãe Ida. Dona Irena, minha mãe. Mãe Irena. Pastor, eu queria também pedir, precisa baixar o seu. Eu queria pedir também para a prima nossa, né, da Vânia, né, a Edna, né, a nossa querida Edna, e também para Carla, né, para algumas coisas que estão sendo projetadas lá. Amém. Venham se encaminhar. Amém. Né, com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Então vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, no nome do Senhor Jesus, aqui nesse momento, reunidos com os nossos irmãos, nesta sala virtual, em espírito e em verdade, nós começamos esta oração por agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tanto que tem feito por nós, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Olha, Pai, nós não temos condições nem mesmo de contar tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Bênçãos grandes, enormes, infinitas, quando nós pensamos que somos salvos gratuitamente para todo sempre, por toda a eternidade. Então, meu Pai, nós entendemos o quanto nós somos abençoados em Ti. Pai, obrigado pelo pão nosso de cada dia, pela provisão, pelas nossas famílias, pelo ar que respiramos, pelo sol, pelo calor, pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado por esse Brasil, meu Deus, por essa nação, por esse solo fértil. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento, Pai, nós oramos intercedendo por essas pessoas que foi apresentado aqui pelos irmãos. Eu oro, meu Deus, pela cunhada da irmã Antônia, que está lutando contra um câncer, uma doença terrível, maligna, perversa, que humilha qualquer ser humano. Pai, nós enviamos uma palavra de conforto, de cura, de vitória para a vida dela e para toda a sua família que está ao redor. Ó Pai, se ela ainda não conhece a Ti como o único Salvador de sua vida, que o Senhor se revela a ela, em nome do Senhor Jesus. Oramos em favor da nossa irmã Ida, nosso irmão Walter, que estão caminhando pela fé, na confiança em Ti, ó Pai, com o amor que o Senhor derramou nos corações deles, cumprindo com os desígnios e propósitos eternos do Senhor na terra.
Que o Senhor fortaleça o teu servo nessa caminhada de poder cuidar da sua amada esposa. E nós enviamos uma palavra de força, de saúde, de vigor para nossa irmã Ida. Que a sua paz esteja reinando sobre a vida deles. Que anjos poderosos estejam guardando a eles ali, meu Pai. Em nome de Jesus. E que a tua força esteja sobre a vida deles. Oramos, Pai, pela nossa irmã Irena. Enviamos uma palavra de saúde. Essa mulher de fé, que confia em Ti, que não demonstra nenhum tipo de tristeza, de desolação, do sofrimento na carne que ela tem passado. Mas ela tem demonstrado a alegria da salvação, a alegria do Senhor. Então, Pai, nós, nesta mesma fé, nós enviamos uma palavra de saúde, das plantas dos pés ao alto da cabeça, Pai, que todo tratamento médico surta um efeito satisfatório e glorioso na vida dela. Anjos guardando a vida dela, em nome de Jesus. Nós oramos para nossa irmã Vânia, meu Pai. O Senhor conhece o coração dela, sabe, meu Pai, dos desejos, dos planos que ela tem feito, das necessidades que ela tem. O Senhor conhece no mais profundo. E por isso, Pai, nós oramos e entregamos a Tua serva para que ela esteja caminhando à luz da Tua vontade, segundo os Teus planos eternos. Pai, eu oro também pela nossa irmã Edna, que faz parte desse corpo, desta família espiritual e que também tem lutado de forma aguerrida, meu Deus, contra problemas de saúde, contra problemas de famílias, e agora desta feita pela graça, confiando que o Senhor está no controle absoluto, de que o Senhor está conduzindo todas as coisas para que o teu bem se manifeste na vida dela. Eu oro, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus, a nossa irmã Edna, receba agora nesse momento a tua força, a força do teu Espírito sobre a vida dela. Enviamos uma palavra de saúde, de alegria, de sabedoria, de direção para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Oramos, meu Deus, para nossa irmã Carla. Carlinha, que está lá no Canadá. Ela que também é parte dessa família espiritual. É nossa irmã em Cristo. Ó, Pai, enviamos uma palavra de sabedoria, de direção, de luz para a vida dela. Aquilo que é para a tua glória e para o teu louvor, que se suceda, e aquilo que não é da tua vontade, que saia do caminho dela, que desapareça, mas que os teus planos se estabeleçam na vida da tua filha e de toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos a vida dela, abençoamos todos os planos que ela tem feito, Pai. Enviamos uma palavra poderosa e que anjos do Senhor estejam guardando ela e o seu esposo e toda a sua casa, em nome de Jesus. E oro pelo pastor Abiezer, que está aqui conosco, companheiro, guerreiro, valente, entre os problemas de saúde que vem enfrentando, Pai. Eu declaro a força do Senhor sobre ele, a força dele sendo renovada por ti, Pai. Que a saúde seja tocada por ti, que anjos poderosos ministram sobre a vida dele, para que a saúde seja restaurada. Nós vamos continuar clamando dessa forma, porque nós confiamos em ti, Pai. Ó Deus, enviamos essa palavra de vitória ao teu servo e toda a sua casa, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Declaramos o teu povo reinando em vida, hoje para toda a eternidade, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Tem algum irmão que quer falar, quer se expressar, quer testemunhar? Você tem liberdade.
Pode abrir o seu microfone e falar. Amém? Glória a Deus. Ninguém? Então nós vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos meditar em um texto glorioso. Vamos falar sobre o tema hoje, o mandamento e eu. O mandamento da lei e eu. Existe o mandamento da lei e existe eu. Nós vamos entender um pouquinho aqui naquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 7 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 7, 7 em diante, diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? Ele faz uma pergunta, ele interroga, ele diz, a lei é pecado? O que é a lei? A lei são todos os mandamentos, as abluções, os cerimoniais, tudo aquilo que foi dado ao povo de Israel na velha aliança. É o que compõe a velha aliança. Então Paulo pergunta assim, dizendo, é pecado? Será que a lei é pecado? Aí ele responde, de modo nenhum. De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha como é que é interessante. A lei não é pecado. De modo nenhum, ela é santa. Ela veio de Deus, foi Deus que deu para que o povo de Israel vivesse da melhor forma possível. Mas ela encontrou eu e encontrou você. Encontrou o eu humano. E aí ele diz que o conhecimento do pecado veio a partir dessa lei que é santa. Por quê? E aí ele vai explicar, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso é muito importante, irmãos, entendermos. Esse é um assunto gracioso, da qual nós já ouvimos muitas ministrações e ainda vamos ouvir muitas outras. Porque o povo de Deus tem que lembrar de que nós, hoje, estamos debaixo da graça de Deus e de que a lei, a velha aliança, não pôde nos justificar. Nós temos visto muitos daqueles que são cristãos, evangélicos, voltando aos rudimentos de obras mortas, voltando à velha aliança, às práticas das abluções. E nós vamos ver hoje que a lei, ela que define o pecado em nossas vidas. Paulo diz, eu só sei que cobiçar é pecado porque a lei diz não cobiçarás. Porque a lei mostra para mim o pecado. Mostra para mim a minha fragilidade. Então a lei é boa, é santa, é perfeita, mas eu na carne sou imperfeito, sou falho, sou vulnerável. Então a lei, quando ela veio, ela fez com que o pecado se avultasse, crescesse, viesse à flor da pele. E aí ele diz no versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Então o pecado, ele se manifesta na vida do ser humano a partir de uma reverência da lei, a partir de se viver pela lei. Quanto mais se vive pela velha aliança, pelas práticas religiosas da velha aliança, mais o pecado toma ocasião na vida. Você já reparou que quanto mais as pessoas são fanáticas, né, ao ponto de se julgarem melhores do que as outras por determinadas práticas religiosas que fazem, tanto mais os escândalos são grandes de coisas horríveis e terríveis entre eles. Porque o pecado, ele não tomaria ocasião aonde não há lei, aonde não há um mandamento,
onde não há uma opressão, onde não existe as práticas da velha aliança. E ele vem e diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, você sabe, é engodo as pessoas pensarem que qualquer ambiente, qualquer ajuntamento, qualquer segmento que fala de Deus, que ali Deus está. Porque uma boa parte dos ambientes que falam de Deus dentro dessas práticas religiosas, legalistas, que ao invés de produzir a santidade no povo, desperta no povo a concupiscência e os desejos carnais ainda mais. Dá força a isso. Por isso que Deus deu a lei, para que o pecado avultasse, para que o pecado abundasse. E quando o pecado tivesse abundante, então ele vinha com a graça, para que superabundasse nas nossas vidas e nós pudéssemos compreender que o amor, a graça, a bondade, o presente de Deus está sobre as nossas vidas. E aí ele fala no versículo 9, no final do versículo 8, ele fala assim: porquanto sem lei estava morto o pecado. Então, sem as práticas religiosas, sem a velha aliança, sem a condenação, sem o julgamento, sem as abluções, sem os rudimentos de obras mortas, ele diz: está morto o pecado. Então nós podemos dizer que em graça o pecado está morto em nossas vidas. Porque a nossa mente não é uma mente de condenação e morte. A nossa mente não é uma mente de julgamento. A nossa mente é uma mente em graça, é uma mente de Cristo, uma mente pura, é uma mente de reconciliação, de justificação, de redenção, de salvação. Por isso que viver em graça é viver livre, é viver feliz. Mas quando você tem que se submeter a um compêndio, né, a um aglomerado, a um ajuntamento de regras, de imposições, de leis, de mandamentos, ainda que muitos baseados no velho pacto e na velha aliança, ainda que muitos sendo demonstrados nas escrituras sagradas, porém sendo interpretados de forma errônea, porque hoje nós vivemos a nova aliança, vivemos um novo tempo em graça. Tudo isso gera no povo um distanciamento da verdadeira santidade. E aí ele fala assim: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então Paulo diz: olha, houve um tempo que não existia a lei. Foi o tempo de Abraão. Foi o tempo em que Abraão, Isaac e Jacó viveram por fé. Foram eles os primeiros a viverem por graça nessa terra. Foram eles os primeiros a viverem tão e somente por ouvir Deus e seguir a direção do Senhor. Eles não viveram por nenhum rituais, por nenhum cerimonial, eles não viveram por nenhum mandamento, eles viveram por fé no Deus vivo e poderoso. Viveram por graça. Mas quando veio Moisés, e que Deus então entregou a lei a Moisés, ali começou o pecado a se avultar-se. Isso é muito importante a gente entender, irmãos. E aí ele diz assim: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Então olha como é que é interessante, irmãos. O que Deus deu, o que Deus entregou ao povo de Israel como lei, como santo, como puro. A lei é santa, ela é pura. É o padrão, como diz o pastor Abiezer, é o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito alto.
O padrão de santidade de Deus é muito alto. Nenhum homem, pela lei de Deus, vai conseguir atingir esse padrão de Deus. Esse padrão moral de santidade de Deus. E ele diz, o mandamento era para a vida, o mandamento é bom. Mas produziu foi a morte na minha vida. Produziu morte. Porque o mandamento nunca conseguia, nunca conseguia santificar. Apesar de ser santo o mandamento, mas nós somos falhos, conforme ele vai dizer daqui a pouco. Nós somos carne, natureza decaída. Nós não temos condições de seguir o mandamento da forma como foi entregue ao povo de Israel. E aí então no versículo 11 ele diz, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento. De novo ele fala que o pecado, ele toma ocasião pelo mandamento. Me enganou e por ele me matou. Então antes da lei não se tinha consciência de pecado. Veio a lei. O pecado abundou, avultou e tomou ocasião pelo mandamento. Né? Quanto mais mandamento santo, verdadeiro, puro e tal, mais o pecado ficou ali. Ele avultou, porque a carne, a natureza terrena, o homem não consegue atingir o padrão moral de Deus. E aí ele disse que matou. Então estávamos o quê? Quando a graça chegou na nossa vida, que jeito que nós estávamos? Mortos em pecados e delitos. Sim ou não? Quem é que nos matou? Justamente o próprio mandamento. A lei nos matou. Estávamos mortos debaixo do pecado abundante na nossa vida. Estávamos mortos em pecados e delitos. Quando a graça de Deus chegou para nos tirar dessa morte produzida pelo mandamento, pelo pecado em nossas vidas. E aí ele diz no versículo 2, ele fala assim, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha que maravilha. Guardar o sábado é uma coisa linda, 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 mas ninguém guarda do jeito que tem que ser guardado. Ninguém consegue. É santo, é maravilhoso. Cumprir com as 613 ordenanças que existem lá no Velho Testamento para o povo de Israel é tudo muito lindo, muito lindo, 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 lindo. Mas ninguém consegue. Ninguém consegue. Você pode fazer uma meia dúzia, mas não consegue. Você pode até chegar a fazer umas 500, mas se ficar faltando uma das 613, não atingiu. Você vai ser condenado por aquele. Então a lei é santa. Todo mandamento é santo, é bom, é justo. Mas olha o que ele diz no versículo 13. Logo tornou-me o bom em morte. É bom, mas matou-me, porque eu não consigo atingir esse padrão da lei, esse padrão moral de Deus. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o pecado se tornou excessivamente maligno a partir da lei. A partir do mandamento, a partir das abluções, dos jejuns, das práticas, dos batismos, dos guardar os sábados, sabe, de todos os rudimentos de obras mortas, da subida aos montes, dos sacrifícios. A partir disso, disse que o pecado se tornou excessivamente maligno nas nossas vidas. Percebe, amado, que ninguém vai conseguir atingir o padrão moral de Deus, ou nós nos agarramos e ficamos debaixo da graça de Deus, do presente dado por Deus, da bondade de Deus, ou então, meu querido, esquece, porque ninguém nunca vai chegar. Nem Moisés, que recebeu de Deus lá, não conseguiu, amado.
Nenhum conseguiu, nem os profetas que falavam, que conversavam com Deus, falavam e Deus ouvia, Deus falava e eles ouviam aquela coisa, tá? Não conseguiu. Imagina nós, no século 21, com a barulheira da cidade na cabeça, com tantos problemas, com tanta má notícia o tempo todo na nossa vida. Você acha mesmo que nós vamos conseguir agradar a Deus guardando o sábado? Me ajuda aí, vai. Você acha mesmo que nós vamos conseguir se justificar diante de Deus e dizer, sabe o que é? Eu guardei o sábado. E Deus vai, mas como é que pode? Só isso você fez? Mais nada. Ninguém consegue atingir o grau, o nível moral de Deus. É preciso entrar pelo caminho da graça. É preciso trilhar o caminho do amor. É preciso compreender que é por graça e não por obras. É preciso compreender que é debaixo do sacrifício de Cristo que nós somos salvos e que somos justificados e ponto final. E aí ele diz assim no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então a lei é boa, santa, perfeita, mas é espiritual. E nós aqui somos comedor de arroz e feijão. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? A lei é boa, santa, perfeita, o mandamento é perfeito, é bom, é maravilhoso, mas eu sou comedor de arroz e feijão. Isso é o problema. Entendeu? Não vai ter como. Aí ele diz, estou vendido sob o pecado. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram. Desconstituídos foram todos da glória de Deus. Não tinha jeito. Ou Jesus se manifestava como o cordeiro na cruz, ou nós estávamos completamente todos, sem exceção, perdidos, condenados para a eternidade toda. E Deus, sabendo disso, ele se fez carne e veio pagar o preço e veio nos purificar e veio nos salvar 100%, porque ele falou, olha, se eu salvar essa galerinha, 99,9%, essa galerinha não vai entrar aqui comigo. Ele vai ter problema. Eu vou ter que salvar 100%. Totalmente, porque não vai dar. Eles estão vendidos ao pecado. Amém, irmãos? Isso aqui é para que você compreenda. Primeira coisa, dê valor ao que Jesus fez por nós. Dê valor à graça de Deus. Segunda coisa, nunca bata no peito. Não, você não. Cristo na sua vida. Cristo na sua vida, Cristo na nossa vida. E a terceira coisa importante, irmãos, não deixe que sentimento de culpa destrua a tua vida. Porque você não é o primeiro e nem é o último a falhar, a errar, a cometer delitos. Você não é o primeiro e nem o último, e você vai cometer enquanto vida você tiver, e eu também vou. A gente erra de todas as formas, nós erramos no pensar, no falar, nós erramos muitas vezes no agir, nós erramos todo dia. E Deus não quer que a gente viva com sentimento de culpa, porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, o perdão é eterno, a redenção é eterna, a salvação é eterna, a bondade de Deus é eterna. Não importa o que o mundo diz e o que as religiões dizem, não importa as acusações e as condenações que chegam até nós, não adianta. O que Cristo fez é eterno, permanente e glorioso. Por isso nós somos a noiva de Cristo, de branco, ataviada, sem mancha, sem defeito e sem ruga, porque Ele fez isso por nós na cruz do Calvário. E nada do que nós fazemos, ou nada do que nós deixamos de fazer,
vai alterar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, o sentimento de culpa não pode fazer parte da nossa vida. Diz a história que, quando Lutero estava por partir para a eternidade, diz que o diabo chegou e começou a falar com ele. Falou, mas você fez isso, você fez aquilo, você fez isso. Olha aqui a lista que você fez. Você está pensando que você fez um monte de coisa errada. E ele falou, fez mesmo, fiz tudo isso aí, mais um pouco. Tem alguma coisa que você esqueceu aí, pode pôr mais aí. Só que você põe embaixo aí que o sangue do Cordeiro já me purificou de tudo isso. Põe aí embaixo. Essa tem que ser a nossa classe de confiança, irmão. Deus não quer que os seus filhos andem com sentimento de culpa. E Deus não quer que eu e você fique tentando se justificar diante dele com as práticas do mandamento. Só existe um mandamento hoje, que é o amor de Deus nos nossos corações. Esse é o mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E para terminar, irmãos, ele fala assim no versículo 15, ele fala assim, porque o que faço não aprovo. Eu não aprovo. Porque eu não aprovo porque eu conheço a graça, eu conheço o Deus que eu estou servindo, ele é santo, ele é maravilhoso. Então eu não aprovo aquilo que eu faço. Eu sei que está errado. Mas o que eu quero fazer, que eu sei que é bom, isso eu não consigo fazer. Mas o que aborreço, isso faço. Isso aqui é a nossa guerra, irmãos, constante. A guerra da consciência com os desejos. A consciência em Cristo, em Deus, nos faz compreender a vontade dele para nossas vidas. Mas os desejos da nossa carne nos quer se distanciar da vontade de Deus. E é todo dia assim. Se o apóstolo Paulo, que esteve no terceiro céu, que ouviu da boca do justo toda a revelação da graça, esteve lá no terceiro céu, irmãos, ele não conheceu o Cristo da carne, ele falou, eu ouvi da boca do justo. Foi ele que falou para mim, palavras inefáveis. Ele esteve lá. Aí depois ele vem e fala, olha, eu tenho esse problema aqui. O que eu não aprovo, eu acabo fazendo. Eu não quero falar aquela palavra, eu não quero pensar aquele negócio, e de repente eu já pensei, eu já falei, eu já agi. Eu não aprovo isso, mas já fiz. Né? E aquilo que eu sei que tem que ser feito, que é bom fazer, aquilo que eu sei que aquilo vai produzir um bem, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo fazer. Aí ele fala assim no versículo 18, pulando tudo aí, vamos lá para o versículo 18, ele fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tá? Se não habita bem na carne, habita o que na carne? Fala para mim. Habita o mal, meu querido. A nossa carne só habita o mal. Não tem bem nenhum, só está o mal. Então, se tem o mal na nossa vida, irmão, não é o tranca-rua, o pomba-gira, o Zé Pilintra. É nós mesmo. É as nossas vontades. São os nossos pensamentos, são os nossos desejos. E por isso que nós fomos salvos por graça. Porque se fosse depender, irmãos, nós estávamos perdidos. Todos nós. De pequeno a cabelo branco. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. Não adianta bater boca. É por graça e ponto final. Essa é a palavra do Senhor nessa noite para nossas vidas. Amém? E a gente continua com esse estudo outro dia, no nome do Senhor Jesus. Oremos, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por essa rica oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra. Ó Pai, isso nos conforta, nos consola, nos dá força, nos dá herança, nos dá esperança. Obrigado por ter nos tirado de debaixo da lei, meu Pai, que é de condenação e morte.
Obrigado, meu Pai, por ter nos arrancado daquele ministério de morte, de acusação, de condenações, de intrigas, de abluções, de rudimentos de obras mortas, de sacrifícios, de práticas religiosas. Obrigado, Senhor, nos arrancaste de lá. Obrigado, meu Deus, por ter iluminado os olhos do nosso coração. Hoje nós conseguimos olhar para Ti e dizer obrigado, porque hoje eu sou o que sou, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Ah, como isso é gostoso! Como é gostoso saber que, apesar dos nossos delitos, das nossas fraquezas, das nossas carnalidades, apesar do mal que está em nossa carne, meu Deus, isso não pode afetar a nossa vida contigo, a nossa eternidade contigo, porque o sangue do Cordeiro foi derramado e já nos purificou de todo pecado. Ah, meu Deus, não tem riqueza maior do que isso, mas não tem riqueza maior do que isso para nossas vidas. Saber que o teu amor nos alcançou, que a tua graça nos alcançou, que a tua misericórdia chegou à nossa vida. Mas não tem nada mais prazeroso do que isso. Obrigado, Senhor, porque a tua graça, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça e nos fez vivificar. Estávamos mortos em pecados e delitos, mas o Senhor nos deu vida e hoje nós podemos celebrar o Senhor de cabeça erguida. Recebemos, Pai, que outras pessoas e outras famílias serão iluminados em seus corações, que a tua graça vai chegar aos corações deles. Ovelhas do Senhor que ainda estão debaixo da lei, debaixo de práticas religiosas, sendo escravizadas, que ainda estão vivendo debaixo dessa maldição. Que o Senhor, que a tua graça chegue lá e ilumine os corações e põe abaixo as prisões, as correntes e faça o teu povo viver feliz com essa alegria eterna, de vida eterna contigo. Em nome de Jesus, Pai, recebemos e te agradecemos hoje e sempre. Recebemos uma noite abençoada para todo o teu povo. Amém. E graças a Deus, e glória a Deus. O mandamento e eu quero viver por graça até o fim da minha vida, né, pastora Beatriz? Nem me chame para outro negócio. Que eu não quero saber. Começa com um negocinho aqui, um fermentinho ali, daqui a pouquinho o cara tá batizando, tá jejuando, guardando o sábado, fazendo tudo aquele negócio lá, irmão. E daqui a pouquinho o cara tá sapateando e vivendo toda a carnalidade de novo. É ou não é, irmão William? Então nós vamos viver em graça até o fim da vida. Não importa se é com meia dúzia, se é com 10, se é com 15, se é com 50, se é com 1000, não importa. Vamos viver em graça até o fim da nossa vida. Amém, amados? Amém. Tenham todos uma noite abençoada. Graça e paz para o teu coração e até domingo, se Deus quiser. Graça e paz. Tchau.